Boa tarde, companheiros catadores, Movimento Nacional dos Catadores. Para quem não me conhece, sou Matilde, catadora de um município chamado Ourinhos, São Paulo. E, na verdade, eu fui pega de surpresa, foi na última hora que vieram me convidar para essa grande responsabilidade que é falar sobre a Política Nacional de Resíduo e as suas ações que estão para definir de verdade o que vai acontecer no Brasil, questões de lixões e nós catadores. E falar da Política Nacional de Resíduos é lembrar que a política já existia, um projeto de lei que estava engavetado, mas não houve procedimento para que na época fosse aprovado a política. Mas só que mesmo então a gente não tinha palavra catador na lei, né? Porque alguns companheiros de São Paulo, alguns companheiros de outros estados, a gente participou, na verdade, junto com os deputados que foram os tutores da lei, e não tinha palavra catadores incluso na questão dos resíduos. E ao mesmo tempo, assim, o movimento hoje ele vem discutindo a política, depois que ela foi sancionada, né? E hoje tem as ações que aconteceram nos estados, que foram audiências públicas, mas nós vemos que a lei, na verdade, ela tem várias chances de nós catadores, se nós não nos brigarmos por nosso direito, nós vamos ficar para trás do mesmo jeito. Porque a gente participou de uma oficina no meu estado, onde a gente sentou para discutir a Política Nacional de Resíduo, que na verdade quando encontra a palavra catador, está dizendo que é obrigado, está dizendo que é priorizar a palavra catador. Os municípios, o Estado e o governo, ele não tem obrigação, tem a palavra prioridade. E para nós catadores, é obrigado até 2014 a gente não estava em lixões mais. E aí eu falo isso porque, por exemplo, no meu município, a gente estava 20 anos dentro do lixão. E hoje a gente sabe a história do Brasil, como tem catadores dentro de lixões e como ainda tem catadores nas ruas desorganizados. E aí a gente tem que pensar uma coisa. Por exemplo, foi falado de manhã que teve um edital NASA, né? Recentemente, mas ainda nós temos um outro edital que o movimento conseguiu acessar, que até agora não chegou recurso para as nossas bases. Então, não criticamos editais, mas a demora que entra desses recursos vire para as cooperativas e associações de catadores. Porque eles cobram documentação da gente como se a gente fosse uma empresa, não uma cooperativa de catador. Porque os editais esquecem, às vezes, que lá na ponta dos nossos municípios, a gente tem que ter um bom diálogo com o poder público, com doação diária, a gente tem que ter um bom... Porque assim, pede coisas, licença ambiental, pede um monte de coisas que estragam nossos projetos depois de aprovados. E aí eu paro para pensar, como catadora, a gente não teve recursos para a gente participar das audiências que teve nos estados. Nós tivemos que tirar do nosso bolso, das nossas bases, tivemos que fugir nas últimas horas para poder participar das audiências, porque até então foi aprovado projetos em alguns estados de incinerador, porque não tinha catador falando que isso ia prejudicar principalmente o trabalho dos catadores, mas não só o trabalho dos catadores, mas também a questão da humanidade. Por que essas máquinas estão sendo desinstaladas e vindo para o Brasil? De manhã o senhor colocou que custa muito caro, né? Mas nós temos aí notícias e editais de processo, por exemplo, no estado de São Paulo, 13 editais para os incineradores. E quando o governo diz que não tem dinheiro para os governos municipais e estaduais para investir nas cooperativas, porque aí nós somos também chamados de incapazes de fazer coleta seletiva porque a gente não tem infraestrutura. Catador não dá para fazer coleta seletiva porque não tem infraestrutura, aí não tem caminhão, não tem isso, não tem aquilo. E
nós estamos ocupados ainda de não conseguir passar nas casas e dar conta daquilo que é o nosso trabalho por falta de infraestrutura. E aí, a Política Nacional de Resíduos, eu, como catadora, eu vejo que é um desafio muito grande para o movimento nacional dos catadores. Porque se nós realmente, companheiros, não brigar pelos nossos direitos novamente, nós vamos ficar de fora. Porque enquanto a gente não tinha dinheiro para ir para as audiências, os ferro-velhos, os donos de indústria, eles têm dinheiro para participar dos GTs, dos grupos e para colocar a opinião deles. E aí, assim, a gente vê na mídia o governo preocupado com a Copa de 2014, porque está demorando para sair as obras, e a paralisação dos lixões. Não aparece na mídia que até 2014 o governo federal não vai poder deixar lixões mais sendo da forma que está sendo hoje no Brasil. Então, a gente tem que sair para nossas bases, nossos estados, né, dizendo para o governo federal, por exemplo, nós temos recurso para ir para a audiência nacional que vai ter lá em Brasília? Não. Da onde vai sair esse recurso? E se nós não tivermos lá, o que vai ser decidido lá? Se nós, catadores, não tivermos uma massa forte dentro das audiências, dentro dos GTs, o que vai ser com as cooperativas, associações de catadores, os catadores organizados que estão nas ruas, nos lixões, até 2014? Porque a lei diz que até 2014 tem que ter os seus planos estaduais e os municípios. Tá. Mas aí também tem um outro processo. Nós, catadores, não somos chamados pelos estados, nem pelos municípios, nem pelos consórcios para participarem dessa discussão lá na ponta. Nós não somos chamados. Nós não somos chamados. Ainda mais ainda, prefeituras tratam nós como os assistentes sociais só. Nós temos que ser da parte do assistencialismo. Não é da parte da Secretaria do Meio Ambiente, nem da questão urbana da cidade. Nós temos que ser tratados pelo assistente social. É cesta básica, é uma capacitaçãozinha, é uma formaçãozinha e nada. E aí tem esse maldito preconceito de dizer que, né, eu vi até um companheiro do Rio colocando que teve uma pessoa, uma técnica que colocou que catadores, lixões e material reciclado é uma questão da miséria. Aonde está a questão de acabar com a miséria no Brasil? Aonde que nós realmente, catadores, somos incluídos dentro da Política Nacional de Resíduos? Porque se nós não tivermos organizado, essa lei vai nos engolir. E vai dar uma ferramenta, porque na verdade a gente tem percebido que as empresas querem ganhar com a questão da logística reversa. Não é mais para os catadores, agora é para eles também. E aí, nós temos que, sim, companheiros, querer nos nossos estados fazer movimentação, mandar cartas para o Ministério Público Federal, para o Ministério Público do Estado, para a gente, catadores, participar disso nos estados e municípios, porque a gente não sabe como está sendo construído isso. Porque, infelizmente, também tem no nosso país uma grande questão de políticas, que, na verdade, assim, você vai ver que quem está na cadeira lá, que tem o poder da caneta, nem está especializado naquela área. Porque, por exemplo, a gente vê em situações que tem dentista que é secretário do meio ambiente. O que um dentista sabe da questão do meio ambiente? Porque eles têm um arranjo político deles e colocam pessoas lá que não são capazes de administrar aquilo que é chamado pelos cargos deles. E aí, companheiros, é hora da gente alçar nossas mangas. Ah, mas a Política Nacional de Resíduos parece uma Bíblia. Nós temos que estudar ela de ponta a ponta para ver realmente o que é nosso direito e o que vai ser de desafio para a gente daqui até 2014. E aí, companheiros, de novo, a gente precisa colocar para o governo federal que precisa ser feito alguma forma que esses recursos e editais sejam realmente focados dentro das nossas bases, dentro das nossas cooperativas, porque tem companheiros
aqui de cooperativas que já ganhou de editais até agora não recebeu o recurso. E a gente está esperando esse recurso até hoje que tem. E aí como é que fica a questão da coleta seletiva nos nossos municípios? Como é que os prefeitos municipais, os consórcios municipais, porque a política nacional de residentes diz isso, como é que está sendo discutido isso nas nossas regiões do Brasil? Porque eu sou do estado de São Paulo, mas a gente está aqui em Minas, tem gente aqui do Rio Grande do Sul, tem gente do Rio de Janeiro. Como é que está sendo feito isso? Eu acho que o Movimento Nacional dos Catadores tem que chamar o governo federal para chamar cada representante do Ministério Público Federal para fazer uma ação aonde os catadores possam participar desses planos municipais e estaduais. Porque senão a gente já não tem grana para ir para a nacional, imagine para os nossos estados. E se nós vamos ser avisados disso? Porque quando a gente ficou sabendo, principalmente o pessoal de São Paulo, a gente ficou sabendo em cima da hora que tinha do estado lá em São Paulo. A gente teve que correr nas nossas bases para poder garantir de fato que essa política seja inclusão para os catadores de fato. Que não seja só uma lei que viva no nosso país onde tem um monte de lei. Que ela seja de fato realizada para nós. Porque senão, além da gente ser há 50 anos explorado pelos ferroviários, pelo capitalismo do nosso país, nós vamos ser jogados fora do nosso trabalho. Porque a gente não tem prensa, caminhão, como as empreiteiras, como os donos de indústria têm. Nós não temos. Então é isso, é uma reflexão que eu coloco assim, e que nós realmente vamos afiar para a política nacional, lá na audiência nacional, dizer que nós, catadores, já temos que ganhar, porque quem cata somos nós. Não é isso, companheiros? Bem, é isso.